Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital que você encontra aqui no Instagram, como também em outros meios. O Facebook, nós temos a página e também o grupo. E no YouTube também temos o nosso canal Partilha Franciscana, como também o blog Partilha Franciscana. Convido a visitá-lo. Lá você vai encontrar coisas bastante interessantes sobre a espiritualidade, a literatura, tudo relacionado à mística franciscana. E, como é de costume, nesse encontro, nessa acolhida franciscana, estamos há alguns dias, já há 14 dias, falando sobre a biografia de Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano. Não foi canonizado, né? Segundo Tomás de Celano. Então, no capítulo anterior, a gente falou o seguinte. Deixa eu ver aqui o título. Perdão. Às vezes aqui é muita coisa. Não. O capítulo que a gente leu foi o capítulo 13. E o capítulo 13 falava o seguinte: como escreveu a primeira regra, com apenas 11 irmãos, como o Papa Inocêncio confirmou a visão da árvore, né? Que ele teve essa revelação e identificou ali Francisco. Esse foi o capítulo 13. Agora a gente vai para o capítulo 14. E no capítulo 14 o título é o seguinte: como voltou de Roma para o Vale de Spoleto e sobre uma pausa que fez no caminho. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito contente com a bondade e generosidade do grande Pai e Senhor, Francisco e seus irmãos deram graças a Deus Todo-Poderoso, que exalta os humildes e conforta os aflitos. Foram logo visitar o túmulo de São Pedro, terminando a oração, saíram de Roma e tomaram o caminho do Vale de Spoleto. Durante a viagem conversavam sobre tanto e tão grandes dons Deus Clementíssimo, como tinha sido cordialmente recebido pelo vigário de Cristo, o Papa. Senhor e Pai de todo o povo cristão, como poderíamos pôr em prática suas admoestações e preceitos? Como poderia observar com sinceridade e guardar com firmeza a regra que tinha recebido? Como faria para viver diante de Deus com toda santidade e religiosidade? Como finalmente sua vida e costumes, pelo crescimento das virtudes, poderia servir de exemplo para os outros. Mas enquanto os novos discípulos de Cristo discutiam bastante sobre esses assuntos, como numa escola de humildade, o dia se adiantou e a hora passou. Chegaram a um lugar solitário, muito cansado e com fome. Não conseguiram nada para comer, porque estavam longe de qualquer povoação. Subitamente, porém, por graça de Deus, encontraram um homem com um pão. Deu-lhes e se foi. Como não o conheciam, ficaram profundamente admirados, cheios de devoção. Exortava-se mutuamente a ter maior confiança na misericórdia de Deus. Interessante aqui nesses dois capítulos, que ele fala enquanto eles ainda estavam em Roma, como foi falado no capítulo anterior, que eles foram atrás de receber a bênção do Papa. Ao receber a bênção do Papa, tinha um reconhecimento da ordem, né? E eles aproveitaram, foram visitar o túmulo de São Pedro e de lá foram retornar para Assis. E ali, conversando no meio do povo, pelas trilhas
passando por cidades e povoados, chegou um momento que já estava escurecendo e eles viram a necessidade de se recolherem. Encontraram um local érmido e preocupado porque não tinham o que comer, né? Não encontraram ninguém pelo caminho para poder esmolar, mas mesmo assim Deus providenciou o necessário. E o necessário para aquele grupo, se a gente pensar bem, no capítulo anterior falava de 11 irmãos. Então foram esses 11 irmãos que foram para Roma. Então eram esses 11 irmãos que estavam famintos. Mas esse pão partilhado foi o suficiente para poderem dormir sossegado. Paz e bem, irmãozinho Mendonça. Alguns dormiam, outros rezavam. Francisco tinha o costume de fazer vigílias e aquele dia não era diferente. Talvez o diferencial era que foi um dia de muita alegria, louvores a Deus pela graça conseguida e uma cabeça borbulhando de ideias e de inspiração divina para dar continuidade à missão. Para aqueles cardeais, era um escândalo viver o Evangelho, mas também não concordar estaria em contradição. Então, na simplicidade, na humildade de Francisco, Papa Inocêncio III encontrou uma sabedoria divina. E, passo a passo, como formiguinha, estava se concretizando a vontade de Deus. Vamos dar continuidade aqui. Reconfortados pelo alimento, chegaram ao lugar perto de Orte e ali ficaram quase 15 dias. Para terem o que comer, alguns deles iam à cidade e levavam aos outros o pouco que podiam recolher, mendigando de porta em porta. Comiam juntos, cheios de alegria e dando graça. Se sobrava alguma coisa, não tendo a ninguém dar, guardavam em um sepulcro que já servira para guardar corpos de mortos, para comer depois. O lugar era deserto e abandonado e pouca gente ou ninguém passava por ali. Grande era seu regozijo, mas antes de continuar aqui, eu achei interessante. Eles como andarilhos, peregrinos de Deus, eles passavam semanas, dias, semanas, até meses em algumas localidades. E para se manter era esmolar mesmo, né? Mendigar. Isso é um costume muito comum na família franciscana. Perdão? Na família franciscana. E como em muitas ordens mendicantes. Né? Quando falo em ordem mendicante, primeiramente vem a ordem de São Francisco. E o interessante que me veio à cabeça é que muitos santos franciscanos tinham esse ofício, né, de mendigar de porta em porta, para si e para os irmãos. Esse era o ofício. É que não me vem à cabeça, mas tem muitos santos. Até na ordem reformada dos capuchinhos, os primeiros santos, eles tinham esse ofício da mendicância, né, de porta em porta, que para muitos seria uma vergonha, mas para eles era um sinal de profunda humildade e santidade. Grande era seu regozijo por nada verem, nem possuírem, e os que pudessem prender as coisas vãs e agradáveis aos sentidos. Por isso iniciaram aí sua aliança com a santa pobreza, e extraordinariamente consolados pela falta de todas as coisas que são do mundo. Decidiram permanecer sempre em toda parte, unido a ela, como estava ali, pondo de lado toda solicitude pelos bens terrenos. Só lhe interessava a consolação de Deus. Por isso resolveram com firmeza não se apartar dos braços da pobreza, por maiores que fossem as tribulações e tentações.
Tentações, viu? Já já a gente volta aqui. Tentações diante da pobreza, né? Guarde isso no seu coração. Embora a amenidade daquele lugar, que bem lhe poderia debilitar, não pouco o verdadeiro vigor do espírito, não estivesse prendendo, eles os abandonaram, para que uma permanência mais longa não tivesse nem exteriormente alguma aparência de posse, que seguindo feliz o pai entrara naquele tempo do Vale Espoleto. Fiéis cultores da justiça discutiam, também se deveriam permanecer entre os homens ou retirar-se para lugares desertos. Mas São Francisco não confiava em sua sabedoria, mas prevenia tudo com a santa oração. Preferiu não viver apenas para si mesmo, mas para aqueles que morreu por todos. Convencido de que tinha sido mandado para conquistar para Deus almas que o demônio se empenhava em arrebatar. Aqui mostra a verdadeira identificação da família franciscana com a santa pobreza, né? A providência, viver da providência, assim como as criaturas viviam da providência de Deus, Francisco e seus irmãos buscavam também viver dessa forma, né? E sempre pedia para eles manter-se atentos a não cair em tentação, na tentação do apego, na tentação do comodismo, na tentação da ambição, né? E por que eu pedi para vocês guardarem isso nos corações de vocês? Porque teve uma época quando a ordem estava muito grande, assim, de uma forma exageradamente. Tinha irmãos, assim, muitos irmãos na ordem primeira. Então, Francisco, já muito debilitado por causa dos excessos nas suas mortificações, surgiu alguns questionamentos de alguns irmãos, principalmente aqueles letrados e intelectuais, uma cobrança em cima de Francisco sobre uma regra mais trabalhada, né? Estruturas para dar um certo conforto aos irmãos. Cobravam-se conventos, bibliotecas. Então nada daquilo interessava Francisco. Cada questionamento desse era como se fosse uma punhalada em seu coração, em sua alma. Porque ele era aquela pessoa que vivia somente da providência de Deus. Nenhum local onde ele se recolhia, ele queria se passar muito tempo para não se identificar como posse aquele local. Por mais humilde que fosse, ele não queria se permanecer muito tempo. Mas assim como os pássaros voar de canto em canto, de despertar ao adormecer, viver exclusivamente da providência humana. Então alguns irmãos naquela época já caíam nessa cilada, nessa tentação. Não compreendia a essência do franciscanismo apresentada e vivida pelo nosso pai seráfico. Ali já seria o primeiro sinal de um racha que surgiu posteriormente entre observantes e os conventuais, né? Podemos dizer assim, os espirituais. Eu não sei ao certo, mas tinha um racha entre aqueles que eram mais ortodoxos, as diretrizes de Francisco, e aqueles mais progressistas. Então, Francisco, antes de morrer, ele já tinha escolhido um superior para a ordem, para discutir essas situações, porque ele era uma pessoa que queria viver exclusivamente para Deus. Um Deus manifesto não somente na adoração, nas vigílias, nas mortificações, mas um Deus
marginalizados, nos doentes, nos esquecidos, nos sofredores. Ali ele encontrava o Cristo crucificado. E com seu jeito de viver, ele buscava levar aquele Cristo glorificado em si, e ajudar aquelas pessoas. E ele viveu dessa forma até os últimos dias de sua vida. Claro que nos últimos anos ele viveu mais recolhido, e foi num desses dias que ele recebeu as chagas de Cristo. E também de forma muito dolorosa ele fez as regras. Primeiramente não aceita, depois foi reconhecida, teve a não bulada e a bulada. E dessa forma, Francisco nos ensina nesse capítulo como foi os primeiros passos logo após a bênção do Papa sobre a sua missão, que começou como um tijolinho, como uma formiguinha, e estava chegando a proporções assim gigantescas, podemos dizer. Então que a gente guarde essa reflexão sobre a pobreza, a simplicidade franciscana, e que você não caia na cilada da luxúria, da ganância, do comodismo, do apego, mas busque viver do desapegar de tudo aquilo que lhe escraviza e lhe faz sofrer. Por mais que lhe dê prazer, esse prazer é apenas uma isca para lhe acorrentar dia após dia. E foi sobre isso que Francisco sempre alertava. Por mais que ele tinha exagerado nas suas mortificações, mas o objetivo era se manter atento e não ser acorrentado pelas malhas desse mundo. Amém? E para finalizar, tem aquela exortação, aquele escrito de Francisco, e hoje vamos fazer a prévia oração diante do crucificado, que é o seguinte: Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé direita, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e conhecimento, para que faça o teu santo e veraz mandato. Amém. E para concluir, por intercessão de nossa advogada da Ordem Franciscana, da família franciscana, das 3 ordens franciscanas, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco, Pai seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.